Oi pessoal, tudo bom? Sou a professora Silvia Turra e estou aqui a convite do CASP para contar para vocês um pouquinho da minha história de vida, né, da minha carreira. Então eu nasci e fui criada em Curitiba. Quando eu tinha perto dos 10 anos, eu tive uma experiência de morar no interior do Paraná. Eu morei em Irati, fiz colégio público em Irati, o resto todo da minha história escolar é de colégio particular, né? Então isso tem um significado, um sentido aí também na história de vida, né? Com 10 anos os meus pais se separaram e eu e minhas irmãs, eu tenho 3 irmãs mais novas, com 2 delas a gente voltou para Curitiba, né? Terminei os estudos no grupo positivo, mas sempre estudei daí em um colégio de freira, desses particulares, né? Então isso também diz muito sobre a relação com mulheres, com autoridade, com religião, né? Então a gente já vai aí percebendo as influências. E aí no grupo positivo, né, eu fiz o terceirão, passei no vestibular na Unicamp, que era na época, em Direito. Perto do segundo ano ali do curso, mais ou menos, eu tive uma crise existencial de querer desistir de tudo, direito não é pra mim, a gente começa a ter aquele momento ali de perceber a diferença entre teoria e prática. Sempre fiz estágio, antes de começarem as aulas, quando eu passei no vestibular, eu já fazia estágio, né? Fazia estágio num escritório de advocacia, depois eu fiz estágio no Juizado Especial de Pequenas Causas, eu adorava, mas foi quando eu comecei na Defensoria Pública que eu amei mesmo, e aí eu percebia que o que a gente via na faculdade não era exatamente o que a gente tinha ali na atuação na prática. Então, pensei muito em desistir, em fazer jornalismo, em fazer publicidade, mas concluí o curso, e quando eu concluí, eu estava trabalhando no HSBC. E no banco eu trabalhava na parte do endomarketing, que é a comunicação interna. E a gente fez um projeto muito grande para o banco entrar para aquela pesquisa das 500 melhores empresas do mundo para se trabalhar, né? Então os resultados para os funcionários tinham que ser bem perceptíveis. E nessa época eu fiz minha primeira pós, que foi em marketing na FAI. E eu queria seguir para essa parte de comunicação, de marketing, até comportamento do consumidor, enfim, tudo isso me interessava bastante, né? Só que aí eu me envolvi com alguns cursos que eu fiz de florais, de cristais, de terapia de regressão à infância e vidas passadas, e fui para todo esse universo místico, me tornei terapeuta, saí do banco para ser terapeuta, e aí resolvi voltar para o direito. Então aí eu fiz mais a minha segunda pós, né, alguns anos depois, que daí foi em processo civil, para me atualizar, enfim, né, e comecei a trabalhar na ordem. Então na OAB eu comecei a fazer parte de algumas comissões, né, a comissão da mulher advogada no primeiro momento, e ali para fazer o networking, voltar a advogar, enfim. Então eu comecei daí num escritório de direito de família, e foi meu primeiro contato para perceber a opressão, né? Na época, a gente não tinha essa questão de gênero, de feminismo, não se falava isso aqui em Curitiba. Então, na universidade, né, se eu puder dizer alguma coisa assim que eu senti falta em termos de estudos, era essa transversalidade da temática, sabe? A gente chama hoje assim a interseccionalidade, a gente poder observar essa perspectiva raça, gênero e o quanto tudo isso está realmente embutido na legislação, na interpretação da legislação, nas decisões que a gente utiliza, sabe? Então, assim, não tinha muito isso, né? A perspectiva hoje que a gente adota é bem mais clara, né? Então, eu acho que eu sinto falta disso, assim, na minha formação, tá? Eu tenho 38 anos, eu faço 38 agora, dia 22 de julho. Então, assim, eu voltei para o direito e caí nesse universo num escritório de direito de família, em que eu percebia bastante, assim, a opressão que as mulheres sofriam em casa, né? As injustiças e o quanto o próprio sistema... Vejam, o Código Civil, o de 1916... Quando ele mudou em 2002, gente, eu tava na faculdade, né? Eu me formei em 2004, 2005, colei grau. Então, assim, a gente passou por toda essa transformação ali em relação também aos direitos das mulheres, e isso sempre me chamou muita atenção, né? Então, assim, as temáticas foram aparecendo naturalmente, não foi algo que eu escolhi pra mim.
E aí, desse escritório de direito de família, já com o meu coração palpitando, né, na questão da desigualdade entre os sexos, né, não se falava ainda na questão gênero, né, eu trabalhei na Servopa um tempo, também no jurídico da Servopa, e aí depois eu trabalhei num escritório que fazia as rescisões, era direito trabalhista, direito previdenciário, fazia as rescisões dos funcionários que trabalhavam nas cooperativas de crédito do estado do Paraná. E aí depois eu passei um tempo no Trindade Arzeno. Foi assim, até entrar na PUC o meu ápice em questão de salário, ganhava muito bem, um escritório muito grande, com plano de carreira, foi uma experiência maravilhosa, eu amei trabalhar lá, e era direito também, essencialmente, administrativo e previdenciário, tá? Então essa foi a minha experiência até eu fazer o mestrado. Eu comecei o mestrado no ano de 2012, na Universidade Federal do Paraná, fiz o mestrado em Sociologia, porque eu queria estudar gênero, tá? Então, esses recortes todos eles foram aparecendo para mim, a questão da exclusão, da desigualdade em várias esferas, mas principalmente relacionado a mulheres, né? E eu quis estudar e aprender mais, saber mais sobre isso. Então, eu comecei o mestrado em 2012, foi um divisor de águas, porque aí eu tive contato com teorias, com autoras, com situações, com vocabulários que hoje a gente usa, né, para quem é da área aí de direitos humanos e estudos de mulheres e estudos feministas, né, a gente tem toda uma gama de vocabulários que vocês estão tendo acesso agora, que na época não tinha. Eu fui ver isso ali na Federal, e a gente tá falando de 2012, tá? Então, na OAB, em 2013, eu participei do projeto da redação da CPMI, da violência contra as mulheres do Brasil, o relatório entregue pelo Paraná, né? Eu estava nessa equipe, então isso foi muito importante. A gente teve ali uma cisão nessa mesma época de 2013, da Comissão da Mulher Advogada e da Comissão de Estudos sobre Violência de Gênero, né? Nasceu aí a CEVIG de gênero, tá? E aí, nela, eu tô também tô na comissão do Pacto Global da ONU, né, na OAB, então sempre nesse trabalho com as comissões. Em 2012, tem um ponto bem importante aí que também define algumas coisas na minha carreira, que foi o falecimento da minha irmã. Uma das minhas irmãs, que é a Renata, ela se afogou em Guaratuba. Ela estava surfando com alguns amigos e enroscou o leste da prancha e acabou falecendo. Os amigos não sabiam como salvar, não tinha salva-vidas no posto, né? O salva-vidas não estava no posto, e tudo isso despertou para mim, para minha família, para os amigos e amigas, uma problemática muito importante, que é a situação do litoral do estado do Paraná. E a gente fundou uma ONG, chama ONG Parceiros do Mar, então se quiserem conhecer também, @Parceiros do Mar. E aí eu entrei na pegada do terceiro setor, organização social, sociedade civil organizada, sem fins lucrativos, toda essa pegada também que já me interessava. Eu acabei me especializando aí em alguns cursos e no trabalho voluntário também, né, o voluntariado, e na organização da ONG, que até hoje está funcionando perfeitamente, né. Então, meio ambiente, direitos das mulheres, direitos humanos, foram os dois recortes que a vida trouxe pra mim, né? Então eu acho que se eu posso deixar também uma mensagem pra vocês, não tenham pressa. Vivam as coisas como elas estão acontecendo, lendo muito, se informando muito, né? Mas a vida coloca a gente nos lugares, sabe? Eu acho que tem que ter esse olhar. É claro que, como já disse uma vez o Steve Jobs, né? A vida é um exercício de ligue os pontos. A gente só vê o desenho depois que ele tá formado, né? Mas aí, terminado o mestrado, eu me inscrevi em várias universidades, mandei currículo inclusive para a PUC, para várias outras universidades também, para começar a trabalhar, para começar a dar aula, porque aí eu percebi o que eu queria de verdade, porque advogada mesmo eu nunca quis ser, então eu queria ser professora, né? E aí já tinha esse trabalho bem ativo da ONG, e com a ONG a gente fazia várias oficinas no litoral do Paraná, estava bem envolvida com tudo isso entre 2012 e 2014. E aí eu comecei a trabalhar, né? Fiz as entrevistas e passei, enfim, nos processos seletivos para a Faculdade de Guaratuba, que é a ISEP, e para a Faculdade de Paranaguá, que é a ISUPAR. Então eu morava em Guaratuba e dava aulas em Guaratuba, e 2 vezes por semana, 2 manhãs na semana, eu dava aula nessa faculdade de Paranaguá, né? Então ia e voltava 2 vezes na semana sempre.
E daí comecei na PUC também, né? Eu de início eu tinha uma turma de socioantropologia do direito na PUC, então que era todo sábado. Então eu passava a semana em Guaratuba e também dava aulas em Paranaguá, e todo final de semana eu vinha para Curitiba e dava aula na PUC. No ano seguinte, a PUC me chamou para assumir todas as turmas de socioantropologia, então eu deixei as faculdades no litoral, foi uma experiência maravilhosa, eu diria, e outro ponto da minha carreira que foi excelente também foi esse, porque quando eu comuniquei a direção da ISEP de Guaratuba que eu viria para a PUC, eles me ofereceram um cargo de coordenação da pesquisa e extensão para eu continuar lá, mas PUC no currículo eu optei por vir, né? E assumir todas as turmas. Então aí foi um outro ápice bem importante da carreira, né? E aí, o que mais que eu destacaria, deixa eu ver, eu tinha até um roteirinho aqui para olhar. Infância, faculdade, que faltou na época que estudava, maiores imprevistos, momento em que quase desistiu de tudo, maior conquista, momento especial na faculdade e trabalho. Tem um momento bem especial que eu quero ressaltar também em 2018, eu fui uma das professoras homenageadas, né, na Escola de Direito, e eu acho como professora de destaque, né, fomos eu, a Liliane Busato e a Renata Melfi, que são outras pessoas que eu admiro demais também, né. Então esse foi um momento bem especial da minha carreira. Mulheres que são referência para mim, com certeza a professora Melina Fachin, a Priscila Placha, a Sandra Lia Basso. Nominar é difícil porque às vezes a gente esquece algumas, né? Mas essas três eu deixaria aí como três referências bem fortes e importantes, inclusive no trabalho relacionado a teorias feministas e teorias de gênero, né? Tem a Débora Diniz também, que é uma outra autora da UNB, que hoje está em Portugal, né? Ela trabalha a questão da interrupção voluntária da gestação, que é um dos meus temas de estudo, foi a pesquisa que eu fiz no mestrado, né? Eu acho que é isso, pessoal, tá? O que eu recomendo para os estudantes, o caminho que eu trilhei, a coisa mais importante da vida para a profissão e para o profissional, falei já também, né? E é isso, gente, façam uma programação, porque é importante ter um norte, né? Mas relaxem também e deixem que a vida, confiem que a vida vai levando e as coisas vão acontecendo maravilhosamente, tá? O bem só traz o bem, tá bom? Tô super à disposição, obrigada pela oportunidade.